Tudo Espero que certo por vocês, aqui. espero que vocês estejam bem. E aí, Everton, e aí, Érica, como é que você tá, Bruna? Regiane, qual das Regianes? É a Regiane de Marília, a Regiane de São Paulo, capital, que eu lembro são essas duas regiões que eu conheço. Depois, se quiser abrir aí o áudio, Regiane, para falar qual delas é. E a Bruna Almeida é a Bruna do Everton, né? Da Isso, operação do Everton, né? Show isso. de bola, maravilha. Boa E aí, tarde. boa tarde, querida, tudo bem? E a nossa Érica ali, eu acho que eu sei quem é a Érica. De São Paulo também, né, Érica? Isso, Legal, legal. Lembro de você também. de Pessoal, Santos, aqui de Santos. isso mesmo. Pessoal, estamos começando então mais uma sessão nobre, chegando já a quase 20 episódios da nossa sessão. Para quem não sabe, para quem é a primeira vez, para quem está participando de repente mais de uma vez, mas não sabe do que se trata, a sessão nobre é um momento que nós compartilhamos com os nossos clientes das operações, principalmente da operação aqui, né, de alguma atualização ou da própria operação. Então, normalmente, o primeiro bloco a gente fala sobre alguma atualização do WhatsApp ou sobre a nossa operação. O segundo bloco, nós falamos sobre a operação de alguém ou trazemos algum profissional especialista em alguma área para falar sobre alguma situação. Por exemplo, até pouco tempo atrás, nós trouxemos... Érica, se puder fechar o teu áudio, eu te agradeço. Aí, até pouco tempo atrás, nós trouxemos, então, pessoas especialistas em automação, profissionais da área de automação, de atendimento, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a mudança que vai haver a partir de outubro na questão do atendimento pela API oficial do WhatsApp. Então, vai haver uma cobrança, então eu tenho trazido pessoas nesse sentido. Porém, quando surgiu a notícia, a gente já falou alguma coisa, e lógico, mais provavelmente para setembro, nas duas últimas, talvez a gente vai falar com bastante sobre esse assunto, com bastante veemência sobre esse assunto também. Certo? Por quê? Porque vai impactar diretamente na nossa operação quem trabalha com API oficial, tá? Quem tem o seu WhatsApp para uso pessoal ou quem tem o seu WhatsApp pela API não oficial, faz negócios pela API não oficial, não vai ser impactado com nada porque não está na API oficial. A cobrança que vai ser gerada a partir de outubro, ela é somente para usuários, números que estejam usando a API oficial. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui ao vivo com a gente, você que vai ver depois lá no nosso canal do YouTube. Aliás, a propósito, as nossas sessões ficam todas elas gravadas no nosso canal, então os outros 18 episódios estão lá no nosso canal do YouTube. Você que perdeu algum convidado que você gostaria de ver, ele está lá no nosso canal do YouTube. Para quem não tem, depois é só me pedir que a gente manda para você o link do canal. Ou achar lá William Cunha, que você vai ver de repente um ou dois Williams Cunhas lá, mas tem a minha foto, que é a mesma do perfil aqui, e a gente já consegue estar também por lá se comunicando, tá bom? Meus amigos, nos comunicando, né, melhor dizendo. Meus amigos, então, eu prometi que hoje eu falaria um pouco sobre falaria não, mas eu basicamente compartilharia como é que estão os disparos em massa dentro da nossa operação. Para quem não sabe, para quem é um pouco mais cético e acha, o William, na verdade, ele tem ali o Everton, tem um ou outro que tem resultado, outros não tem, né? Como alguém perguntou ali no grupo, alguém mais está tendo resultado, como se só o Everton estivesse tendo, ou só o William estivesse tendo resultado na operação. Na verdade, nós temos muitas pessoas que até nem falam que estão tendo o seu resultado, e aí a gente acaba de fato, também não pedindo que o pessoal não precisa ficar falando, né? Mas o Everton é um cara que eu particularmente peço para que mande, exatamente porque nós sabemos o quão didático ele é e quão fácil as pessoas conseguem conectar aí com o que ele escreve ou com o que ele fala. Eu acho que isso também é importante e é relevante, tá? Bom, a nossa ideia de hoje, então, é eu compartilhar com vocês o que está funcionando neste momento da operação. Bom, para quem não sabe, eu costumei por muito tempo sugerir que as operações estivessem na API coexistente. William, eu não sei nem do que tu está falando. O que é API coexistente? Para quem não sabe o que é API coexistente, basicamente é aquela API que a gente faz no número onde ele fica no próprio celular. Então, o número ele está na cloud, ele está dentro da nuvem da Meta, mas, porém, todavia, também ele está
dentro do aparelho de celular, ou seja, não muda nada. Algumas empresas que trabalham com WhatsApp, que tem o seu sistema, elas não têm essa possibilidade de criar como coexistente. Porém, tanto na GrowHub quanto no DataCrazy, nós temos a possibilidade e o valor é o mesmo. Ele é gratuito nas duas situações, você não paga nada de diferença. Então, tanto na coexistente como na padrão, o valor é o mesmo de investimento. Então, por que tu sugeria, William, colocar uma API coexistente? Por causa do remarketing. Todas as sextas-feiras a gente tem aquele problemão quando o número ele é padrão. Qual que é o problemão? Se eu falo com o cliente na sexta, eu normalmente paro no sábado e no domingo, eu retorno na segunda. Para eu voltar a falar com o cliente na segunda-feira, dentro da API padrão, eu sou obrigado a abrir uma conversa com o template. Então, eu tenho que mandar um oi e pagar 35 centavos, na maioria dos casos vai ser 35 centavos, para poder voltar a falar com o cliente pela aquele número de WhatsApp. Se você quiser chamar ele de um outro número que não esteja na API oficial, você pode chamar normalmente, não paga nada, só que tem aquele risco de sofrer banimento. Então, meus amigos, na prática, o que eu quero passar para vocês é que, por muito tempo, nós nos sustentamos e fizemos bons disparos pela API coexistente. O Everton vai falar depois do histórico dele aqui, certo? Fizemos disparos pela coexistente, porém, hoje, a operação não se sustenta mais com a coexistente. Eu tenho visto vários cases, várias pessoas reclamando, né, que estão caindo, e a gente começou a analisar. Eu, Vini, o time aqui, começou a ver, cara, olha só, não está segurando a API coexistente. E, na verdade, quem veio com mais força nessa mudança fui eu, exatamente pelo fato de eu estar fazendo muitos disparos. E é isso que eu quero falar para vocês. Hoje, nós estamos aqui fazendo disparos terceirizados, nós sempre fizemos, mas nunca foi o nosso forte. Só que com essa mudança que houve, com essa estabilidade que está havendo na meta, hoje nós temos alguns clientes fazendo algumas operações conosco, como por exemplo, nós temos aqui esses clientes que estão na cor verde, esses clientes são clientes que nós já finalizamos. Agora, os que estão na cor branca, são os que nós estamos exatamente fazendo, desculpa, gente, é o que nós estamos exatamente fazendo disparos. Então, por exemplo, essa aqui, número 1, que é um correspondente bancário, nós estamos fazendo 100 disparos por dia para ela. Esse outro aqui, que também é correspondente bancário, Prosperare, nós estamos fazendo 1000 disparos por dia para ele. Essa outra aqui, a Zentum, nós estamos fazendo 3.000 disparos por dia para ele, certo? Essa Meucred ainda não mandou a documentação para a gente poder começar. Essa outra é uma outra empresa de um outro ramo. Aqui nós temos um outro Corban até que está meio parado, mas ele estava disparando 250 mensagens por dia. Aqui uma outra empresa de eletrônicos mandando por nós aqui 100 disparos por dia e assim por diante. Nós temos outros vários nichos aqui fazendo disparos com a gente. Então, assim, na média hoje, a gente está com uma meta de entregar em torno de 7.000 disparos por dia. Isso aqui na nossa operação, ok? E a gente, algumas situações ocorrem para a gente não disparar, como vocês sabem, né? Então, por exemplo, na segunda-feira, ontem, foram 1.500 disparos, porque a maioria não tinha mandado os lotes de mensagem ainda, não porque caiu. Hoje já aumentou para 2.600, amanhã a gente deve entregar em torno de 5.800, e depois na quinta volta para 4.900, e sexta normalmente é o dia que tem menos disparo, que o pessoal não gosta muito de disparar na sexta-feira. Então, o que eu quero dizer na prática para vocês é que a gente tem feito disparos por aqui, e uma coisa bem importante, eu quero também compartilhar uma outra coisa. Aqui, gente, nós temos algumas BMs nossas, certo? Que estão aqui na nossa operação, e eu gostaria de abrir para vocês os números para que vocês entendam. Olha aqui, número, de pé, outro número aqui, vamos ver aqui, conectado, outro número aqui. Todos esses que são atendimento, central, suporte, tudo nosso aqui, conectado, aqui, tudo, e tudo padrão, gente. Para que vocês entendam o seguinte, às vezes parece, cara, só não funciona para mim. Eu faço tudo que o William fala, mas só não funciona para mim. E aí, às vezes, eu venho a pulguinha atrás da orelha, mas será que o William tá me falando a verdade? Bom, tá aqui, Esse aqui é uma das BMs que nós utilizamos, para fazer o nosso disparo. E esse aqui são números nossos, conectado, Outro aqui conectado, outro aqui. William, mas por que está atendimento líder? Líder é um dos nossos clientes, só que como ela faz, olha aqui, gente, como ela faz aqui,
Líder Corban. Como ela faz disparo toda semana com a gente já separou o número só para ela com o nome dela, inclusive, tá? Então, é uma forma de organizar também aqui o nosso disparo. Departamentos, aqui é o número mais aberto, ó. Aqui, tá conectado, tá? Aqui, vamos ver aqui. Ficou um pouquinho lento, vamos lá. Ó, conectado, ó, baixo, isso aqui provavelmente vai dar restrição, tá? Se disparar de novo. Suporte, vamos ver aqui. Ó, 0088 conectado, esse aqui é de um cliente. Isso aqui, vamos ver. Ó, conectado. Tá, William, beleza, eu já entendi que tá tudo conectado. Me mostra agora a questão dos templates. Quais que você está utilizando aí? Na prática, gente, olha aqui, ó. A gente, nesse número aqui, tá? Nós temos 3 templates aprovados. Ó, esse aqui que até nem tá com abertura tão boa, tá 57%. Vamos ver aqui, ó. Olá, Matheus, informamos que seu cartão de crédito está aprovado, também avisamos que ele precisa ser desbloqueado. Esse aqui é aquele olá, olá, variável 1, informamos que variável 2, também avisamos que variável 3 para a variável 4, tá? É esse template aqui que nós estamos utilizando esse aqui, ó. Cadê? Ó, ó a gente está usando esse aqui, ó, que é o que a gente chama de informamos, template de informamos, aqui, ó, esse aqui, ó. Informamos variável 1, que variável 2, também avisamos que variável 3 para variável 4, tá? Esse aqui está aprovado no modelo de utilidade, tá? Vamos ver aqui um pouco de números, tá? Para quem de repente acha que eu não trato tanto com os dados, vamos lá. Tá aqui, ó. Foram 109 mensagens, 104 entregues, ou seja, 5 mensagens não entregues apenas, e 59, ou seja, 57% das mensagens lidas. Pouca resposta, significa que tá ruim o template, a abordagem tá ruim, tá? Nenhuma resposta, tá ruim a abordagem. Vamos lá. Só que tem taxa de clique aqui também, né? Taxa de clique 9,6. Na verdade eu não entendi. Por que aqui está dizendo que não tem resposta e aqui tem clique, né? Um tanto quanto estranho. Tá, vamos lá. Vamos ver outro número aqui. Ó, vamos ver esse aqui, aleatoriamente, tá? Tô pegando aleatório. Ó, tem aqui mais um de novo. Ó. Informamos que, o mesmo template. Ó, informamos que 83 mensagens enviadas, 60 entregues, ou seja, 23 com erro, 63% lida, tá? Taxa de clique bem maior, olha aqui, ó, 23% de cliques na campanha. Vamos ver um outro aqui. Vamos ver esse aqui. Ó, esse aqui tem mais, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, o número pertence. Vamos ver quantas mensagens tem enviadas nesse aqui. Esse aqui todo mundo conhece. Número pertence Paraná. Vamos ver aqui, não tem nada de informação nos insights. A conta foi bloqueada. Eu acho que ela tá. Esse caso aqui, eu acho que ele tá. Não é nem bloqueado, ele tá. Como é que chama? Restrito. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver qual é o número da UABA. É a final 4630. Vamos ver se é essa aqui. Vamos ver aqui. Não é aquela ali. Vamos fazer o seguinte: 44630. Vamos ver se ele vai puxar. Não puxou, infelizmente. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho ele, pra ver o que tá acontecendo. Porque eu não lembro de ter bloqueado nenhum número, tá? Na verdade, eu acho que um número só, de todos os que a gente disparou, a gente teve problema. Agora, os demais, todos, a gente tá conseguindo disparar. Vamos ver, acho que esse. Não, 463. E um ou outro que a gente tá com restrição, tá? Vamos ver aqui uma coisa. 5630. Vamos ver aqui. Se alguém viu o aba aí, gente, eu tô meio cegueiro. Eu acho que é esse aqui, né? 4630. Olha só. Gerenciador de WhatsApp. Ó, dito e feito, ó. Conta restrita. Gente, não é a ABM, tá? Graças a Deus. É a, é a conta que está restrita. No caso, é o número do WhatsApp que está restrito. Ó. Entrei aqui na restrição. Olha aqui, ó. Restrições. Duração 30 dias, começando a partir do dia 21 de agosto. Ou seja, este número aqui só vai voltar para o disparo dia 21 de setembro. Vamos só confirmar que número que é, para ver se já está no meu controle lá. 5839, ó. Eu tenho um controle aqui, ó. Cadê aqui? Aqui. Dá um Ctrl X, Ctrl F.
5839, ó, ele tá aqui, ó. Pelo que aconteceu, simples, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Restrição até o dia 21/9, ó. Ó, lembra que eu falei do controle que eu tenho? Olha só, controlezinho bem simples, de padeiro, não precisa nem muita coisa, olha só. Esses números todos aqui estão restritos, nenhum foi banido, mas todos estão restritos, tá? Esses aqui estão com as UABas restritas, então eu vou mandar para venda, tá? Eu tenho outros 3 que não estão qualificados, do dia 18, 17 a gente tentou, eles são coexistentes, a gente vai fazer igual. Esse aqui tem que verificar com o Vini, é uma conexão que não funciona de jeito nenhum. Essa aqui foi uma BM, tá? Nós temos 4 BMs disparando. Depois de um mês, uma das BMs caiu, que é essa BL aqui. Caiu alguns números dentro dela, tá? Essa aqui voltou da restrição, só que eu não consigo alterar só se ela for coexistente. E aqui são os números que a gente dispara para cada cliente, ó. Eu tenho um controle aqui, esses que tem 1000 disparos aqui, ó, eu boto 10 números aqui ó, pode ver aqui, ó, tá vendo? Ó, tem 10 números aqui em cima. Por quê? Porque ele quer 1000 disparos por dia. Eu disparo em blocos de 100, tá? Aqui, a gente tem também 10 números, tá? Esse cliente, se eu não me engano, também que é 1000 por dia. Deixa eu ver aqui, ó. A líder. Isso, 1000 por dia também, tá? Disparamos 1.272 mensagens ontem e 912 mensagens hoje. Tá? O que mais que nós temos aqui, meus amigos? Deixa eu até mudar aqui, se o valor tá errado. Fechou. Meus amigos, então, eu tô mostrando um pouco mais para vocês da parte interna, tá? Mas assim, deu para vocês verem ali que nós estamos fazendo disparo com força, tá? Então assim, não é o melhor momento do mundo, certo? Mas já foi pior, tá? Já foi bem pior. Então assim, ó, o que eu tô vendo de vantagem? API padrão é a minha principal sugestão pro momento, certo? Template padrão, aquele número pertence, ou algum daqueles que a gente está colocando ali no nosso banco. Quem não tem o banco de templates me pede que a gente manda, certo? Esse banco aqui está sendo atualizado a quase todo momento, tá? Eu acho que já passou dos 20 modelos aqui que a gente tem em coexistente, em utilidade, tá? Então, se você quiser só pedir, ok? E agora, gente, a gente vai passar então a bola um pouquinho para o Everton, tá? O Everton, para quem não conhece, o Everton está desde janeiro dentro da nossa operação, são 7 meses, dia 23 de janeiro de 2026, ele ingressou, e hoje, se eu não me engano, é 25, né? 25 de agosto, então faz 7 meses e 2 dias que ele está com a gente na operação de API oficial. Eu acho que, pelo que eu constei o histórico dele aqui na empresa, ele teve 2 serviços que ele fez com a gente de desbanimento de número. Não foi nenhuma ferramenta ou mentoria. Então, o Everton, a despeito de que alguns acham assim, o Everton lá está desde, que nem o Eduardo, semana passada o Eduardo está com a gente há 4 anos, né, desde ferramentas não oficiais, tudo que a gente lançava o Eduardo lá comprava e tudo mais. Não, o Everton é uma grata surpresa que veio da não oficial de outro local, ele fazendo por si só, né, e depois ele vai falar um pouquinho da história dele ali, e agora está tendo muito sucesso nos disparos na não oficial. Como eu falei na chamada para esse evento, não existe uma unanimidade, não existe a gente estar linear, por 2 motivos. Por se tratar de meta, que a meta por si só já é um problema, ela só. Todo mundo que trabalha com tráfego pago vai falar o que eu estou falando, principalmente. E segundo, a gente está num ano de eleição. Então, a gente tem 2 agravantes. Uma empresa que nunca teve uma estabilidade, e segundo, um ano de eleição, que a gente sabe que ele é mais desafiador de se fazer qualquer coisa. Então, agora, eu vou chamar o Everton aqui para contar um pouquinho como é que ele está fazendo, né? E para você poder tirar suas dúvidas, quem faz esse paro aqui, poder perguntar para ele. Acho que isso é muito importante, William, mas eu queria alguém que não, né, que eu entendesse o que está falando, ou que não fosse tão técnico, ou que falasse de uma outra forma que eu pudesse entender, ou que me desse uma orientação, enfim. Cá está o Everton que, né, eu tenho aí como um cara inteligentíssimo na operação e sabe expor muito bem ali as coisas que ele faz, né? Às vezes a gente sabe fazer, mas não sabe explicar. Tem isso também, né? Tá, meus amigos? Everton, é contigo. Fala um pouquinho pro pessoal aí da tua operação, né? Qual é o teu nicho, que muita gente vai ver depois não sabe qual é o nicho que tu opera. O nicho que tu opera, desde quando tu faz disparo, mesmo que pela API não oficial, e por que tu veio para oficial e como é que tá hoje?
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, meu ramo atualmente é o consignado, tá? Eu sou dos poucos, né? A grande maioria tá querendo fugir do consignado, mas segue aí. Inclusive, um dos pontos maiores ainda que eu ainda fui mais persistente ainda foi porque foi muito INSS ainda. Ainda tem alguns clientes de INSS, mas a gente está tentando migrar aos poucos. Inclusive, o Disparo também dá essa ajuda, deu essa ajuda para a gente conseguir mudar de produto, assim, de convênio com uma facilidade maior também, que eu vou aprofundar um pouco mais. Mas o ramo é o consignado. Antes, eu entrei com... eu acho que não foi nem em janeiro, eu acho que eu entrei contigo, foi dia 23 de fevereiro. Fevereiro, acho que foi fevereiro. E antes, a gente não fazia disparo nem pela API não oficial. Teve um momento que a gente fez, mas foi, eu acho que uns 2, 3 anos atrás que a gente fazia, até começar essa função de ficar caindo no número. Então a gente parou, a gente fazia manualmente, dava retorno para a gente, porque daí não caía o número e a gente conseguia retornar os clientes, mas daí depois de um tempo começou também até no manual cair, sem contar no tempo que perde botar número, chamar o cliente. Então essa questão de fazer manual é como se fosse um atraso, parecia que a gente estava... As coisas estavam evoluindo e a gente seguia na mesma coisa, a gente não evoluía junto com o processo de tudo que estava ficando mais rápido. Aí eu tinha conversado com uma outra empresa, que nem eu falei para o Will também a respeito disso. Fiz uma reunião, se eu não me engano, foi com a Hug, eu acho que é, Hug. E não gostei do jeito que foi abordado, não gostei do jeito que foi falado, tanto é que foi umas coisas que eu conversei com ele a respeito disso, tipo, tirei as dúvidas do que eu tinha conversado nessa reunião com eles, eu conversei com o Will a respeito disso, questão de como é que funcionava. O Will veio e me falou também nessa questão do coexistente, né, e quando eu conversei com eles nem existia essa possibilidade. Então, muita coisa para mim serviu, principalmente o coexistente no início ali, que a gente utilizou muito coexistente. Todos os números eram coexistentes, funcionava bastante. A gente tinha essa questão que a gente vai ter na outra sessão que o Will falou. A gente conversou a respeito disso, que poder chamar o cliente no outro dia caso precisasse, ter aquela interação, e sempre funcionou muito bem. Tanto é que foi de fevereiro para até, se eu não me engano, um pouco antes da metade de maio, que estava voando a questão de disparo. A gente começou fazendo 250 com uma API só, depois aumentou cada vez mais, cada vez mais. Aí a gente estava, e por último a gente estava com 5 APIs, até que deu, infelizmente, o problema de ter dado problema na BN. Mas a gente não desistiu de qualquer forma, a gente seguiu ali, a gente entende também que eu fiquei quase 3 semanas, literalmente em maio, sem conseguir disparar absolutamente nada. Mas, por ter vivido essa questão tipo, de fevereiro até maio, saber que aquilo ali funcionava, para mim, eu sabia que era justamente o problema com o próprio WhatsApp, com a meta em si. Então, eu sabia que não era algo, por exemplo, que fosse da Nobres, fosse alguma coisa que eles não queriam fazer para não funcionar, que era só com os outros. E eu acho que também eu tenho muito na minha cabeça que quando a gente quer as coisas, quer que as coisas deem certo, a gente tem que persistir independente de qualquer coisa. A gente sabe que a API oficial é a principal ferramenta de conversa com o cliente hoje, não a API oficial, né, mas o WhatsApp em si. Então, a gente não tem como fugir disso, porque se a gente não ir para oficial, a gente vai acabar tendo banimento. Se a gente for para oficial, pode ser que tenha o banimento de qualquer forma, assim como foi uma das coisas, um dos pontos logo quando eu conversei com o Will também, que ele me deixou bem claro a respeito disso, falou, ó, não quer dizer que tu vai ir para oficial que tu não vai ter banimento, entendeu? Não tem como te garantir, mas vai diminuir drasticamente comparado a tu fazer sem fazer manualmente ou não utilizar a API oficial. Com isso, enfim, a gente conseguiu, tá aí, tá dando tudo certo nesse momento. Mas foi um período ali, teve um momento muito bom, que nem eu falei, de fevereiro até metade de maio. Depois, metade de maio, fiquei 3 semanas sem conseguir disparar uma única mensagem, disparava e caía. E nem eu vejo muito ali também na questão dos grupos que as pessoas colocam também a respeito disso. E depois foi melhorando um número, daqui a pouco foi melhorando o outro, e também nisso também o que fez, eu acho que o principal, com que as coisas melhorassem, vamos dizer assim, foi tentar achar maneiras, não só, por exemplo, ficar incomodando, por exemplo, o Vini, ou incomodando o Will, falando, né, nessa questão de, pai, não tá funcionando, não tá funcionando, não tá funcionando para mim. Mas aí, quem sabe, tudo que eles me falaram ali
eles estão fazendo, estava dando certo para eles. Então, quem sabe eu vou tentar fazer de uma outra forma. Vou tirar, sei lá, tirar o Wi-Fi. Vou cadastrar direto no 4G, no 5G. Vou, que nem agora, que eu tenho alguns que são números padrão. Então, tipo, aí mudando e escutando as coisas. Ah, quem sabe não é a abordagem que eu estou fazendo no WhatsApp que está fazendo para esse número. Então, tipo, daí a culpa não é deles nessa questão. Então, tudo eu fui tentando adaptar para mim ver se eu conseguia alcançar de novo aquele ponto de vários disparos que nem eu estava conseguindo fazer antes. E, graças a Deus, está tudo certo, tudo fluindo muito bem. Recentemente, não, nem faz o que eu achei, umas 2 semanas que eu consigo disparar tranquilamente. Não vou falar que foi 100% perfeito, não teve nenhum problema com o número. Teve, eu acho que foram 2 padrões que ficaram com uma restrição, mas em seguida voltaram. E isso é um dos pontos que eu falo também, é cuidar do número, não é porque elas voltaram que eu vou disparar tudo da mesma forma que eu estava disparando antes. Então, eu vou ver como é que está a qualidade, eu vou ver se está alta, se está baixa. Ah, não caiu, não teve restrição, mas está baixa a qualidade, não vou disparar, vou botar em outro número, até aquela qualidade aumentar de novo. Então, foi meio que isso que eu fiz para as coisas seguirem funcionando. Hoje a gente atua, como eu falei antes, era muito INSS, então desde fevereiro até maio o disparo foi só INSS. Depois ficamos um tempo ali sem conseguir disparar. Depois a gente voltou, seguiu fazendo INSS e, se eu não me engano, eu acho que está uma semana e pouquinho, mais ou menos, que a gente tem feito trabalhar do governo de São Paulo, que para mim, particularmente, é um convênio totalmente novo, porque o meu chão, que eu sempre falo, é o INSS, sempre foi, sempre trabalhei muito forte com o INSS. Está sendo uma novidade para mim, a questão de retorno também, eu vejo que é um público totalmente diferente, então é aquilo, tipo, eu vou me adaptando conforme o cliente precisa também, e eu não vou mandar a mesma mensagem, por exemplo, que eu falava com o cliente de INSS, não vou mandar a mesma mensagem para o cliente de governo. O template pode até ser o mesmo, mas a abordagem depois vai mudar. Então, ver que, por exemplo, às vezes é o que eu disse antes, o número pode cair, pode dar algum problema, às vezes é por conta da abordagem que a gente está tendo com o cliente. Então, tem que entender o perfil, tem que saber com quem está falando para saber se vai fluir melhor. Eu trouxe algumas coisas, né, que foi hoje de manhã, né, mas foi o que eu mandei no grupo lá, a respeito da questão que ontem eu achei um retorno muito bom, eu acho que foi um percentual muito alto comparado ao que estava tendo antes, que eu tinha feito 732 disparos. Esses números são sempre meio quebrados. Eu não faço, por exemplo, assim, vou fazer 1000 hoje, vou fazer 700, sempre eu faço quebrado. Não sei porquê, mas na cabeça parece que vai funcionar se eu fizer 107 ao invés de 100. Então, foram 732 em 7 APIs que eu tenho, e teve uma média de 194 retornos, deu um percentual de 26,5%, isso de governo de São Paulo. É isso que eu ia te perguntar. O pessoal que vai olhar depois provavelmente não está no grupo, tá, Everton? Não te preocupe em falar, o pessoal já viu. Não. Pode explicar e falar o teu estudo aqui, porque eu achei extraordinário o retorno. Depois, se tu tiver o número de pessoas que disseram sim e, por fim, quem fechou, também pode trazer para cá para enriquecer o papo, tá? Tá, isso aí eu vou ficar te devendo. Questão da coisa, mas é mais o retorno mesmo ali que eu tinha parado para ver, porque de fato, para mim também foi um número que eu achei muito bom. E ainda assim, esse é o percentual que eu tinha passado, que eu tinha mandado ali no grupo ontem, mas já teve um pouco mais de retorno hoje ainda relacionado a isso. Eu não fiz disparo hoje, justamente porque a gente tinha visto ali que estava meio instável. Eu falei, não vou arriscar. É porque está instável, provavelmente vai acabar dando algum problema, vai cair o número. E nem foi o que aconteceu, eu acho que foi semana retrasada, quando o Vini, eu já tinha iniciado o disparo, daí o Vini falou, tá instável, não dispara. Eu falei, já disparei. E caiu o número daí. Então, mais uma coisa também que eu acho importante falar é que eu tô sentindo, em partes, que o coexistente também está se mantendo de em pé. Eu acho que, assim, eu tive ontem um banimento do coexistente, mas foi em um número só, e ele retornou em seguida, e não deu nenhum problema, por exemplo, para reconectar, deu para reconectar tranquilo, não com aquela função de ter que trocar de ponta. E pelo que eu verifiquei também está com a qualidade alta, então não teve algo que manchou o número no sistema, deixou ele... Só acho que foi algum erro mesmo do próprio WhatsApp, que baniu sem motivo, retornou.
e tá tudo certo. Tanto é que os disparos desses sets aqui, deixa eu até verificar que eu acho que de 7, 3 são coexistentes, atualmente. Então, Bom número, bom número. Então não é é, só porque é coexistente que tá caindo, viu? Então, não bom é, número. tá rodando bem. No início ali, logo quando tu falou da questão do padrão, de fato, o coexistente a gente colocava, ele não estava segurando, era fazer um disparo, caía, às vezes nem 50 ia. Mas, para mim, eu gostei bastante da questão do padrão. Então, inclusive, eu até falei pro Vini, a gente está com um número para cadastrar, mas com essa função não conseguiu. Mas também que eu vou botar como padrão, porque para mim eu achei bem mais prático essa questão. Até que, por exemplo, quando tem a restrição, que nem aconteceu em 2 números ali, mas as mensagens seguem entrando dentro do CRM, então a gente não perde aquele contato com o cliente, a gente consegue retomar ali, porque, por exemplo, o Data Crazy que eu utilizo hoje, se cair um número ou é coexistente, ele vai deslogar da plataforma. Então, depois eu não consigo mandar mensagem para aquele cliente de novo, a não ser que eu mande o template de novo para conseguir reativar a conversa no chat de 24 horas. E com o padrão eu consegui. Então, para mim foi. Tanto é que eu achei estranho. Ó, tá, mas não tá ainda a mensagem, eu tô recebendo o cliente, o que tá acontecendo? E então, para mim, foi bem bom essa questão. Eu tô gostando bastante do padrão. Eu acho que seria isso a respeito dessa parte do geral. Não sei se tem alguma dúvida a respeito disso, como é que tá funcionando. Temos sim. Everton, me diz uma coisa. Hoje, tá? Se fosse uma operação que estivesse começando, tá? Com 1 a 3 pessoas, qual é a quantidade que tu indicaria de disparos por dia? E como, digamos que tu volte ao tempo, volte lá em fevereiro, eu sei que tu tem mais pessoas na tua operação, se eu não me engano tem mais de 3, né? São quatro São 4. pessoas. Então, vamos lá. Digamos que tenha só 2, tá? E digamos que alguém queira contratar os serviços. Hoje, com a experiência que tu tens, se tu pudesse dar um conselho para alguém que te procurasse perguntando, Everton, eu quero começar os meus disparos, eu quero poder fazer, e eu queria uma ajuda tua, Everton. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um funcionário ou posso eu fazer? Primeira coisa. Tá. Segunda coisa, qual é a quantidade de disparos que tu acha que eu devo fazer diante do que eu posso atender também, do meu braço? E terceira coisa, Everton, quanto que eu vou gastar? Então vamos lá, pode ser eu a fazer ou eu tenho que contratar alguém? Segundo, você indica quantos disparos por dia? E terceiro, qual é o valor que tu vai gastar no final? Quanto que eu vou gastar no final das contas? No caso, o que acontece? Eu acho que o ideal eu acho que, por exemplo, se tu tá trabalhando sozinho, se é só tu, por exemplo, que nem eu tenho 4 pessoas, além de mim, que trabalham junto comigo, e essas 4 pessoas, todo mundo é home office. Então, isso a gente consegue seguir bem, tipo, ter um fluxo bem bom, tudo online, né? Então, hoje, cada um dos operadores tem duas APIs para cada um deles. Isso é um dos pontos que eu acho principal, porque se um está dando problema, a gente tem o outro ali para até o outro aumentar a qualidade novamente. Então, eu acho que ficar só com um WhatsApp pode dar problema, porque daqui a pouco, se tu só tem uma API, cair um número, tu fica sem trabalhar. Porque é o principal meio de comunicação que tu tem com o cliente. Pode ser, vou ligar para o cliente, tá, mas depois tu vai precisar do WhatsApp para te falar com ele, de qualquer forma. Então, o WhatsApp é o principal meio de comunicação. Então, começa aí. Por pessoa, o que eu indico é ter 2 APIs, justamente por conta dessa questão. Tô disparando em um só, aí se deu algum problema, baixou a qualidade, ou talvez oscilar também, como assim, às vezes eu faço, oscilar entre um dia eu disparo em um outro eu disparo no outro, para manter o equilibrado e a qualidade alta também dos números de telefone. E em questão de custo, eu acho que a média de custo está saindo uns R$600, acho que foi que eu tinha gastado a última vez que a gente tinha feito esse cálculo, que é o 0,3, eu acho que é o que está me cobrando. Entendi. Então, para isso, para dar R$600, se tu dividir um pelo outro, tu vai ter a quantidade de disparo, né? Isso. Bom, para dar isso aí, cara, tu deve E tá de fazendo... disparo, desculpa, eu não falei dessa questão Isso. da quantidade. O que eu faço hoje, tá? Não é sempre que eu disparo todos, que nem, por exemplo, hoje eu não consegui por conta dessa instabilidade, mas normalmente, em média, que eu faço por API 127, 107, nessa faixa.
Já aconteceu de disparar um pouco mais, principalmente pelo que eu noto, tá? Logo quando é uma API padrão nova, tu tem muito mais liberdade para te disparar um pouco mais nela, no primeiro disparo. Depois, aí tu vai diminuindo, não vai direto, tocando direto, mas aí é sempre esse número, 127, 107, às vezes 157, está ok, mas é mais nessa questão, daí eu vou oscilando nos números. Às vezes... Mas esse retorno, o Everton, eu penso mais na questão seguinte, o cara vai pensar o seguinte, cara, eu tenho, eu e minha equipe com 2 pessoas, eu dei o exemplo aqui de você que é o dono e ter 2 pessoas. Tá. 150 mensagens já alimenta um dia de trabalho, ou tu diz, William, de repente o primeiro não, mas o segundo, o terceiro, já no quarto já começa a acumular. É por aí? Eu acho que o que acontece, tudo vai depender muito do público que tu trabalha. Então, por exemplo, eu acho que na questão de consignado, na minha visão, pelo menos, o que mais traz fluxo de gente te respondendo é saque complementar, é refinanciamento, portabilidade. E são um dos produtos melhores, assim, de se trabalhar com mais retorno, porque é aquele público que não tem mais o que fazer, ou, tipo, ele não sabe que ele tem aquele saque complementar, ele não sabe que ele tem aquele refin, já extrapolou toda a margem dele, então a probabilidade dele te responder é muito mais alta. Agora, por exemplo, quero trabalhar entrante. Entrante, esse percentual já teria que ser um pouco maior, a questão de disparo, porque o retorno vai ser menor. Não vai ser um público que vai te responder com tanta frequência. Mas eu acho que, por exemplo, o 127, que é essa questão para saque complementar, que a gente tem feito hoje do bolso do governo de São Paulo, é um bom número para nós que tá ok. A gente não tem, tanto é que, por exemplo, de governo, que eu noto, eu comecei uma semana e pouco com o governo, mas o que eu notei foi, às vezes, eles vão te mandar mensagem, eles têm interesse em verificar, só que depois eles não te respondem mais. Aí daqui a pouco, dá uns dias, eles vão lá e te retornam aquilo ali, te retornam o que tu passou. Então, no governo, não quer dizer que só porque ele não te retornou, mas ali ele já era, acabou a conversa. Ele vai te retornar, vai acabar te respondendo. Então, a gente também tem essa função tipo, de texto, de tentar reacionar esses clientes. A questão que nem eu falei, tipo, quer trabalhar com um público mais difícil, vamos dizer assim, considerado mais difícil, né, que é os entrantes, porque são contratos mais altos, são pessoas que não são tomadoras. Esse público, tu vai ter que fazer um número um pouco maior de disparo. Então, eu acho que talvez, nesse caso, por pessoa, umas 3 APIs para te conseguir disparar em 2, deixar uma de reserva caso dê algum problema, seria o ideal. O Everton, me diz uma coisa. Tu é um cara que provavelmente já testou outras tecnologias. Se tu fosse colocar na ponta do lápis hoje, eu não estou nem falando de anos atrás, ou meses atrás, ou anos atrás. Hoje, se tu souber valores, se tu não souber, pode ficar tranquilo para não responder. Se tu fosse fazer um comparativo de investimento entre discador e WhatsApp, disparos em massa pelo SMS e WhatsApp, URA reverse WhatsApp e tráfego WhatsApp. Tu teria como fazer uma relação, William? No tráfego, eu teria que investir tantos reais para um gestor e para a campanha para me trazer tanto que me traz hoje. Assim, o tráfego pago, por exemplo, eu já tentei fazer o tráfego pago, mas para mim não funcionou, porque de fato tem que ser, ou a pessoa que vai fazer isso, ela tem que ser, no ramo do consignado, ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo, para saber todo o perfil, coisa para te trazer clientes, porque senão vem só gente que não tem que fazer, ou seja, tipo, tu vai atrair cliente, vai ter gente que vai clicar, vai ter gente que vai te mandar mensagem, mas tu vai perder o dia inteiro falando com aquelas pessoas que não tem o que fazer. Então, para mim, eu acho alto o custo baseado em que aquilo ali não vai se converter em venda, entendeu? Tá, e quanto que mais ou menos está hoje um profissional e quanto, claro que a verba cada um define a sua, né? Mas hoje um profissional que tu já pesquisou, quanto é que está sendo um profissional de tráfego mensal? Eu não sei essa coisa, eu não cheguei a pesquisar a respeito disso. Eu tinha feito isso há um tempo atrás, eu acho que estava uns 1.600, há uns anos atrás que eu tinha feito. Isso, perfeito. E aí é mais ou menos isso, 1.000, 1.200, 1.500, eu já vi até gente com R$2.000. Beleza. Tem mais ainda também. Tem, né? Então, vamos lá. E aí, hoje, para trazer
como tu falou, né? Tu pode investir, não importa qual é o valor do investimento, se não encontrar o público certo, na verdade não é nem encontrar o público certo, porque o WhatsApp não, perdão, o Facebook, né? A Meta, ela não tem informação de quem é devedor e quem não é, quem é Isso. tomador e quem não é. Então Isso. acaba que tu até pode ir por uma campanha de lookalike, mas que é aquela campanha onde pega os parecidos, mas não vai dar resultado. Com relação à ligação a discador, tu já fez algum tipo de orçamento? Sabe como é que é valor de discador? Eu utilizei há muito tempo, mas isso era numa outra empresa que eu trabalhava, eu utilizava, que eu me lembro, era pago 960, 900 e pouco, na URA, eu acho que eram 3 robôs ligando só. Uhum. E a quantidade, tu lembra? Quantidade tu diz De ligações. de ligações, eu acho que eram umas, né, não vou lembrar, Uhum. se eu falar Mas um- 900 e poucos para fora. E SMS, como é que tá os valores hoje, tu sabe? Não, acho que era mais de ligações, assim, que ligava, frequentemente era mais do que 900, tipo, ligações no dia. Eu acho que estava umas 3.000, acho que era 1.000 por cada robô, mais ou menos. Entendi. E SMS? Ó, olha só. SMS, que Deixa o Alex tá contribuindo, ó. Eu mandei isso há um tempinho atrás, sem dúvida, um investimento. Ó, isso mesmo. Ô, Alex, se tu tiver com áudio aí, por favor, abre para nós aqui, porque essa é uma coisa que quase nunca a gente debate aqui, né? E o Alex trouxe algo bem relevante com relação a comparativo de valores. O Everton terminando aqui, eu te passo a bola, tá, Alex, para te falar. a Pode falar. questão da coisa, principalmente, eu acho que o local de fala que eu tenho mais agora, que foi, não recente, mas não faz muito tempo, que era por isso, a gente não tinha disparo de WhatsApp, mas eu tinha de SMS. E aí? Então, eu utilizava bastante, só que eu gastava muito de disparo de SMS, eu gastava em média uns 3.000 para vir em, sei lá, 30, 10 clientes no dia de retorno. 3.000 por dia? Não é 3.000 por dia, dava uns Ah, 3.000 no mês. 3.000 no mês para quantos por dia? Para vir 10 clientes que de 1.000 e pouco eu disparava, entendeu? Hoje, então, tu gastou R$ 35, mais ou menos. Se vamos levar para 5 centavos, tá? Eu sei que tu trabalha com menos, eu também sou cobrado menos, não sei porquê, mas vamos trabalhar com 5 centavos. Uhum. Se tu disparou 700 e pouco, deve ter dado uns R$ 35 de desconto na fatura. R$ 35 trouxe quantos? 194 leads. 194. Tá, ok. Não sabemos quantos disseram sim, mas trouxe que nem SMS. SMS o cara pode apertar no botão. E o SMS ainda, o pior disso é que tipo, vai para todo mundo, mas poucas pessoas clicam para ser trazida para outra parte, para o WhatsApp, por exemplo. Exatamente. Vamos só ver o seguinte. Vamos fazer um cálculo aqui, ó. R$ 35 divide 194, para a gente ver uma coisa aqui. Que divide 194. Gente, míseros 18 centavos o custo do lead. 18 centavos é o custo do lead. É muito barato. Claro que a gente pagou 5 centavos. Eu tô falando só de quem respondeu. Tá? É 5 centavos para fazer a campanha. Mas ele aumenta um pouco porque quem responde é menos. Isso na questão do disparo também, porque tem um ponto também que é o que a gente sempre fala nas sessões também, eu não quis ser repetitivo nessa questão, que é a questão de higienização de base. Então, por exemplo, tem constatou as bases que eu utilizo, eu passo no limite primeiro para verificar as informações, para ver o número de telefone. Depois disso, eu utilizo também ali a parte do Zap do Will, para verificar a questão do WhatsApp, se tem WhatsApp. Então, eu passo toda essa coisa antes, no caso do Zap, ele foi a questão que a gente já tinha conversado, mas o do limite é 0, eu acho que sai 6 centavos por também. 6 centavos para higienizar. Mas aí essa questão tipo, é uma outra plataforma, não tem nada a ver com a questão do disparo. Mas é interessante colocar na ponta do lápis. A limite hoje está 6 centavos, tá? 6 centavos. O WhatsApp hoje está, vamos botar 5 para ficar um pouquinho mais alto, certo? E a plataforma, vamos dizer que a plataforma ali, vamos botar R$ 500, que seria a média que tu paga hoje aí. Acho que, não sei se não aumentou até, mas vamos trabalhar com 500 para não ficar não tão alto e nem tão baixo. R$ 500 que divide 30, a plataforma é R$ 16. Cara, esse lead aí custou mais ou menos... Tá falando da questão do coisa 460. Isso, do DataCraze, né? Isso. Cara, vamos lá, se a gente dividir os R$ 500, R$ 460 por 30, e ainda dividir, e ainda somar os 6 centavos da limite e os 6 centavos do WhatsApp, ainda assim,
tá muito barato o lead, né? Bom, pessoal, então assim, a gente está aqui com o Everton. O Everton é da operação da Money Consig aqui do Rio Grande do Sul. Ele trabalha com consignado e talvez ele seja um dos mais antigos clientes. Não é o mais, porque eu acho que a Renata Gobo talvez seja a mais antiga, a Franciela. Mas assim, hoje, dos que estão aqui conosco, que a gente tem um acompanhamento de perto, que de fato assim tem sido muito colaborador com a operação, ele é um dos cases de maior sucesso aqui na operação. Qual que é, o Everton, se tu pudesse dizer assim, por que eu senti um pouquinho de, um tanto quanto, talvez uma invejinha assim, do pessoal, de alguém falando, confesso que eu não lembro nem quem escreveu agora, mas que escreveu assim, ó, é só o Everton que tá tendo resultado? Aí, mas vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Everton, por que tu acha que tu tá tendo resultado? Qual que é a diferença de ti para quem não está tendo resultado? Ou para quem, de repente, acha que, sei lá, tu é uma pessoa extremamente assim fora da caixa e tudo mais. Qual que é a vantagem que tu leva em relação ao demais? Claro, pode até salientar situações do tipo assim, cara, eu tenho uma facilidade, uma inclinação para tecnologia e tal, mas quais são os pontos que tu poderia pontuar para o pessoal? Ó, pessoal, conhecimento e tecnologia, todo mundo pode estudar e adquirir. Mas assim, eu acho que tem mais a questão de atitude, né? A tua atitude que muda um pouquinho. Fala um pouquinho pra gente aí. Eu acho que primeiro é aquilo que eu falei ali no início, né? Não adianta a gente se fechar para um pensamento que não está dando certo, não vai dar certo, nada funciona mais e parece que quanto mais tu fala, mais coisa atrai para si só. Então, é um dos pensamentos que eu tenho. Se tá ruim, não vai piorar, vai melhorar. Então, é isso que eu tenho. Mas agora, entrando nessa parte mais técnica, o que eu acho que talvez seja um diferencial nessa parte é a questão que eu falo, que é a questão de higienização, é a questão de tu conhecer o público que tu está mandando a mensagem, é a questão de tu não abordar de uma forma totalmente diferente o que tu faria com um convênio, tu fazer com outro. Eu acho que é saber para o público que está enviando, qual a mensagem que tu está enviando, e eu acho que a gente já falou em algumas sessões também isso, que eu acho que é a principal, é aquela questão de não ficar somente no robotizado dentro da conversa quando está falando com o cliente, é trazer mais, deixar mais humano. Inclusive, a Bruna, ela está aqui também, porque eu falei para ela que ela podia falar um pouco também depois a respeito de como é que é o atendimento dela ali que ela está vendo dentro da plataforma, o que ela está utilizando. Daí entra mais nessa questão do atendimento humano, de passar de saber com quem o que tu está falando, porque que nem eu mexo com eles, né? Eu falo, eu já trouxe os clientes para vocês, agora vocês têm que, os clientes já estão na mão. Tem que fechar. Então, eu acho que é mais essa questão, tipo, e cuidar muito a qualidade, cuidar, não sair disparando porque está com qualidade baixa igual, tentar, de todas as formas, evitar o banimento, não achar, porque hoje está diferente, hoje eu vou botar 500 para disparar no número só, entendeu? Porque vai cair. A única certeza que a gente tem do WhatsApp é que ele vai cair em algum momento. Então, o que a gente vai evitar é isso. Que tristeza. Que tristeza. Isso é uma verdade. A gente puder fazer para evitar. Ô, Bruna, fala um pouquinho agora da tua experiência aí com o Dispara, porque o Everton realmente ali, ele tem uma visão muito, muito interessante da operação. Agora eu quero ouvir da tua, tu que está aí na ponta, né, recebendo esses leads, conta um pouquinho mais, assim, eu vou te ser bem sincero, não precisa ser nem muito técnico, nem eu estou sendo aqui, e o Everton também, pode ser bem na prática mesmo, ó, eu faço isso, eu atendo dessa forma, é assim que eu conduzo, é assim que eu faço, chamo, abordo dessa forma, enfim, fala como é que é primeiro explica para o pessoal como é que é a tua estrutura, né? Eu recebo aqui no sistema, faço isso, faço aquilo outro. Explica bem esmiuçado para o pessoal. Oi, boa tarde, tudo bom, pessoal? Então, a gente tem eu e o Everton, a gente se conhece há bastante tempo, né? A gente já trabalhou juntos há muito tempo. Então, assim, é do tempo do que a gente tinha que ligar para o cliente e o cliente vinha até nós, entendeu? Então, esse começo, tipo, foi bem lapidado até chegar aos dias de hoje, né? A gente chegar no WhatsApp, chegar com essa estrutura. Então, eu acredito que esse caminho que a gente percorreu, de passar por vários setores e várias ferramentas, mostrou que o WhatsApp realmente é uma ferramenta que veio para ficar, né? E o retorno faz com que a gente consiga atender a nível Brasil, né? Que é diferente do nosso começo. O WhatsApp, essa estrutura que a gente tem hoje, realmente é uma estrutura
que, como a gente já passou por diversas outras estruturas, realmente é uma estrutura que é muito mais assertiva, a gente consegue ter uma assertividade ali dos clientes, né, com a higienizar, o árbitro traz toda aquela a higienização dos números, a questão da assertividade. Pessoal, acho que deu uma trancada lá na Bruna, né, o Everton? Eu acho que a internet dela tá... Bruno? Também. Mas a Zap agora? Agora sim. Uhum. Ah, tá. Estão me ouvindo? Foi. Então, retornando aqui, eu venho há muito tempo fazendo atendimento ali manual no WhatsApp, né? Então, ali pelo CRM, pelo disparo, realmente, eu tenho um termômetro. Cortando, Bruno, também, mas um dos pontos importantes também que eu falei para ela trazer a respeito disso é que a gente tem utilizado a API praticamente em todos os atendimentos, mas ela, por algum motivo, tem conseguido no outro WhatsApp dela acionar manualmente alguns clientes ainda quando ela está Meu Deus. mais cliente. Então, e não está caindo o número dela, entendeu? Então, é só uma questão também, porque, de fato, se está estável a questão do número do WhatsApp no telefone para te acionar, nem que seja poucos clientes no dia, mas conseguir ali sem dar algum problema, isso já quer dizer que a API em si está com muito mais estabilidade do que daria se estivesse caindo com toda a frequência. Uhum. É verdade. Tá, e o que tu tá conseguindo fazer? Qual é o milagre aí, Bruno? Realmente, com o disparo manual, eu consigo ter um termômetro para saber realmente ali, referente à abordagem dos clientes, né? Então, eu sempre tento ter uma rotina de... A gente tem os templates, tem ali o disparo, quando o cliente diz que não tem interesse, já tem um texto padrão ali para que o cliente, ele repense sobre a atitude dele ali na questão de, digamos assim, mostrar o interesse nele, dar um gatilho. Então, eu sempre utilizo o não, para mim, eu sempre vou tentar lapidar aquele não, mesmo que eu não feche aquele cliente naquele mesmo dia, mas deixar em aberto para ele que ele pode vir aqui, que aqui é um lugar seguro, né? Porque hoje em dia a gente sabe que, por questão de ser digital, a gente tem que ser muito mais... trazer aquele acolhimento para o cliente, trazer que aqui é um lugar seguro, né? Então, eu acredito que isso tudo, esse conjunto de coisas, esse conjunto de abordagem traz esse resultado que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem uma troca bastante. Eu sempre tento, sempre tá renovando. O Everton sabe. Eu sempre estou pesquisando, sempre estou atrás de informação, mudança de mercado. Então, quanto mais atualizado, a nossa bagagem também fica atualizada. Isso que eu ia te perguntar. Ô, Bruna, muita gente hoje está no home office, principalmente quem é correspondente bancário, tá? O WhatsApp hoje talvez seja uma das formas mais fáceis de dar golpe, porque não tem a voz da pessoa e às vezes tu tem uma foto que ela é transformada, né? Então, a ligação eu acho um pouco menos fácil, porque tem a voz da pessoa do outro lado. E normalmente quem é golpista, desliza em algum momento, só se for muito bom no que está fazendo. Então as pessoas desconfiam quando a ligação, mas o WhatsApp é muito difícil. Fala pra gente o que tu pode dar de dica aqui para quem faz atendimento pelo WhatsApp de disparo em massa para listas frias, ou seja, pessoas que não te conhecem. O que tu faz hoje para conseguir passar essa confiança num mundo que a gente está de golpe em golpe e muito fácil de aplicar golpe, né? Porque a pessoa não está do outro lado ali vendo, não tem um formal e quando se trata de dinheiro e a pessoa está precisando, é a parte mais fácil, talvez, é que nem roubar pirulito de criança, né? Fala pra gente qual que é o teu diferencial. O meu diferencial, sempre quando o cliente ele já vem ali, demonstra interesse, e sempre tem aquele, mas eu quero, mas eu tô com medo de ser golpe. Então, o que eu faço? Sempre com as informações da empresa sempre bem alinhado, CNPJ, mando áudio, né? Que o áudio, acho que a voz traz mais firmeza para o atendimento e também demonstra um convite para ele. Então, vamos fazer uma videochamada, né? Já pego a minha certificação, já sempre estou com ela em mãos, com a minha certificação, ou gravo um vídeo, já tenho um vídeo pronto para mandar para o cliente já a apresentação da empresa, quem eu sou, entende? Então, isso faz com que seja um ambiente acolhedor e seguro para o cliente.
Quanto mais tu mostrar segurança para ele, mais ele vai estar apto a fechar qualquer contrato. Já aconteceu de clientes não ter ali uma oportunidade, mas de trazer clientes para mim. Teve meses que eu só vivia de clientes trazendo, sabe, a minha vizinha, a minha avó, a minha tia, entendeu? Então, assim, as indicações vêm muito disso, do cuidado que a gente tem com o cliente. Então, o Everton traz o cliente para a gente e a gente tem que lapidar aquilo, de alguma forma. Ele vai retornar. Mas, assim, a gente não pode desistir no primeiro não. Ah, não tem interesse. Teve cliente que falou que não. Aí eu fui lá, dei um gatilho nele, falei, tá, mas por quê? Né? Porque eu queria entender mais. Aí o cliente ele já se abriu, já falou, a taxa de juros é alta, esperava um valor maior. E aí eu mostrei o produto para ele, fiz comparativos, e isso fez com que o cliente ele fechasse a venda. Entende? Às vezes tem clientes que vai mandar documento, mas tem clientes que eles querem entender do que eles estão fazendo. Né? Então, com essa mudança de produto de convênio que a gente fez para o Gov, eles são muito assim, tem muitos que já sabem, eles só querem ter a confirmação que tu sabe do que tu está fazendo, entendeu? Então, a segurança na voz, no atendimento, é primordial para te fechar. Às vezes, assim, a gente tem a ferramenta, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não tem retorno. Não interessa, a gente não vai ter o retorno se a gente não fizer a nossa parte. A nossa parte é primordial. A ferramenta, obviamente, a gente tem coisas que saem da nossa alçada, como a meta, a estabilidade da meta, e tá tudo certo. Isso até no manual acontece, né? Mas a nossa parte é primordial para a venda existir. Se não tiver a parte da gente sondar o cliente, da parte realmente de venda, de ser vendedor, porque quem vende consignado ou qualquer outro, vende qualquer coisa realmente. Então a segurança na nossa voz, o sorriso na nossa voz é o que vai demonstrar. Muito bom, muito bom. E aí a gente vê hoje um gargalo, né, um gap entre a gente ter uma ferramenta poderosa que é o WhatsApp nas nossas mãos, mas a gente não converter, como a Bruna falou. A ferramenta ela vai ter sua estabilidade, vai ter os seus dias, só que o que eu estou fazendo com o que eu já recebi? Será que eu não estou terceirizando esse meu mau resultado, essa minha incapacidade numa ferramenta? Será que eu não estou superestimando um período de instabilidade, sendo que ela fica muito mais de pé do que com estabilidade? Então, assim, às vezes a gente, como o Everton está falando, é um pouco um jogo meio que de mentalidade, mas a gente não pode fugir disso, porque só tem uma saída, gente. Ou a gente resolve. Quem não resolve o problema não resolve nada, gente. Se eu estou com um problema aqui, eu tenho que resolver, não adianta eu ficar, mas a culpa é do A, do B ou do C. Quando foge do meu controle, tudo bem, eu até entendo, mas, gente, para quase tudo a gente tem como resolver as coisas, né? Se está existindo estabilidade, como o Everton falou, cara, olha só, são frases que a gente tem que ir pegando no meio de cada sessão. O Everton falou em algum momento aqui, eu tenho hoje 2 APIs para cada tenente. Para quê? Porque se uma tiver com a qualidade baixa ou com estabilidade, eu tenho a outra. Cara, mas eu não tenho dinheiro para investir, ó céus, ó vida. Eu tenho certeza que se parar um bom vendedor para te vender uma URA reversa de R$ 1.500, tu vai comprar, mas tu não tem R$ 1.500 para colocar em quase 10 APIs que tu podia colocar. Gente, é só botar o pezinho no chão e entender, cara, primeira coisa, eu preciso ter contingência. Não adianta eu querer trabalhar com a corda esticada. Não adianta eu querer trabalhar de uma forma sempre no limite. Não vai funcionar, meu amigo. Minha amiga, não vai funcionar. Eu querer trabalhar sempre com uma API para que essa API faça milagre. Mas eu não tenho recurso. Infelizmente, se não tem recurso, não tem o que fazer. Porque... E outra, né, gente? Não tem recurso. Cara, a gente trabalha com cartão de crédito. Por que não pega mais? Já tem 4 APIs. Por que não pega mais 4 APIs e bota no cartão dividido em 4? Será que não se paga essas 4 APIs dividido em 4 vezes? Claro que se paga, gente. E aí tu já tá programando o teu disparo já. Cara, se tem um dia que eu vou disparar de um dia de uma API, do outro de outra, ou vou usar a estratégia do Everton, da Bruna ali, de repente, quando tá baixa, eu não disparo, só disparo da que tá alta. Enfim, tudo passa por um bom planejamento, primeira coisa, mentalidade de que eu preciso, independente do que acontecer, eu preciso resolver o problema, primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho um plano para eu poder chegar nos meus clientes. Terceira coisa, eu executar esse plano. E quarto, eu saber o seguinte, cara, na ponta, eu estou investindo aqui, certo? Numa mensalidade do sistema, estou botando, que nem o Everton falou, R$600 na meta todo mês, para poder disparar deve dar em torno de 12 mil mensagens por mês, pelo que eu estou calculando de cabeça aqui, deve dar mais ou menos isso, certo?
Estou disparando 12 mil mensagens. Mas e aí? Tem gente para fechar o negócio? Porque o mais difícil, meus amigos, já foi feito, que é numa lista totalmente fria, tu conseguir ter um sim do cliente. Aí, claro, aí tem que entrar, tem que cair nas mãos de uma Bruna, tem que cair nas mãos de um Everton, tem que cair nas mãos de um Alex, nas mãos de uma Andréa, uma Érica. Por quê? Porque a gente sabe, se cair na mão, vai virar. Eu até vou ser bem sincero, meus amigos, você que está aqui, você que depois vai ver, talvez a API tenha que começar com você. Você tem que começar a disparar e você começar a atender se a tua operação é pequena. O Everton hoje delega para os 4 que ele tem lá, porque são 4 sêniors na operação. Aí ele pode se dar o trabalho de ele disparar e o pessoal vai converter o cliente. Né? Vai cair na Bruna, eu tenho certeza que os outros 3 estão no mesmo nível que a Bruna, né? E detalhe nessa questão ainda também, eu acho que tem, além disso, dos pontos que fazem com que as coisas funcionem, não é, no meu caso, tipo, não é só eu fazer o disparo, eu faço o disparo, mas eu vou ver como é que está cada atendimento justamente por conta da plataforma. Então, eu vou ver individual, isso aqui talvez a gente tenha que mudar, essa abordagem tá melhor se a gente fizer desse jeito. Então, é ficar em cima, e eu acho que o principal, além de tudo, são 4 pessoas, é tu escutar as outras pessoas que estão na tua equipe também. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas, principalmente quem não está na parte da venda, no caso mesmo, só faz o disparo, ou só vai lá, já botei o dinheiro, para que se resolva, literalmente, assim como eu conheci, que teve pessoas que eu já conheci que são desse jeito, e não sabe como é que é lá no final, não sabe o porquê que está acontecendo aquilo ali, porque fazer um PowerPoint, deixar tudo, não, eu te dei isso aqui, tem que fazer todo esse caminho aqui, tá tudo bonito, tá tudo pleno, é só fazer, só vender, porque não seguiu o PowerPoint. Mas não é desse jeito que funciona na prática. Então tem que saber, tem que estar ali, tem que escutar as pessoas também que estão na equipe para ver o que pode mudar, talvez a abordagem. Mas para uma pessoa que está na tua equipe, está funcionando desse jeito. Então aquela pessoa que não vai mexer naquilo ali. Agora, mas do outro não está funcionando essa abordagem. Vamos mudar, dá para te mudar. Hoje tem várias coisas ali, questão de automação, questão até de textos, por exemplo, ali no Data Crazy, pode deixar as mensagens rápidas prontas só para a pessoa clicar. Tem várias funcionalidades. E uma das coisas que a Bruna falou também, que eu acho que é principal, que o Will reforçou, é a parte a API, o disparo, ele é só uma plataforma. Se não tiver ninguém falando com o cliente ali, não vai se converter em dinheiro. Só que o dinheiro, quando tu fez lá o disparo, tu já desembolsou. Então, tu tem que fazer aquilo ali, se converter, duplicar, triplicar o valor que tu fez. E vai ser na parte das vendas, vai ser na parte do atendimento que tu vai conseguir isso. Exatamente. Gente, então assim, ó, o Alex aqui contribuiu mais uma vez. Alex, vai para cima, meu parceiro. Eu tenho certeza que, ok, tem as atendentes aí, ok, que a gente quer, né? Pô, é tão bonito a gente conseguir, né, passar a nossa visão, é tão bonito a gente ter pessoas, né, funcionários ou parceiros que pensem como a gente, mas a verdade é que, gente, a empresa de vocês é o filho de vocês. Então, assim, o que acontece? Às vezes a gente quer passar algumas fases. Cara, se a operação não está rodando ainda, se não está funcionando o disparo para você, será que se você botar a mão não vai rodar? Que nem o Alex está falando aqui, ó, perfeito. A minha só começou, no caso, a minha operação só começou a dar certo quando eu trouxe para minha mão. Entendeu? Não é que o funcionário, não é, a cabeça é diferente. Quem tem que fazer, quem é que botou os mais de R$1.000 no disparo? Quem é que botou mais de R$1.000 em estrutura, Alex? Foi o teu funcionário ou foi tu? Foi tu. Então, na verdade, quem é que tem que fazer acontecer? É tu. Se tu fizer acontecer, primeiro, tu vai ter algumas vantagens aí, tá, Alex? Quando tu coloca para fazer acontecer, ninguém te enrola. Porque tu sabe todo o processo, tu sabe o que funciona, o que não funciona, tu sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer, certo? Primeira coisa que é importante de a gente colocar a mão na massa naquilo que a gente trabalha, porque quando tu tá na mão de alguém, tu fica só refém do que a pessoa vai te falar, e quando tu entende, tu não fica refém de ninguém. Ponto 1. Ponto 2. Se tu tá tentando e não funciona, aí tem a ver com uma questão. Parece que só sai e bane. Aí tu não vê retorno de venda. É uma outra coisa também que tem que ligar um alerta. Se eu tô tendo uma campanha, se eu tô fazendo campanha, seja ela que for, seja de reversa, discador, SMS, não importa. Se tu não tá vendo retorno, meu amigo, não é a ferramenta. Se não converte, é vendedor que é ruim. É vendedor que é incapaz, ou não tá treinado, ou sei lá o quê. Tem que encostar no cara, tem que ver quais são os números desse cara, para ver o que está acontecendo que não está convertendo. Porque, meu amigo, aí realmente, se não converte venda do que tu investiu, vai virar custo. Mas eu duvido, meu querido, você ter custo hoje com o WhatsApp. Eu duvido, minha querida, você ter custo com uma plataforma como essa. Eu duvido você não conseguir recuperar o investimento, o essencial, normalmente está sendo R$1.041, com 2 APIs e um sistema. Eu duvido em um mês, ó, eu duvido
duvido em um mês você fazer um disparo não recuperar o teu investimento de R$ 1.041 com a API oficial. Eu duvido, não tem como, porque hoje, para ter isso aí de retorno de comissão, basta às vezes um contrato. Basta, às vezes, um contrato para você ter a recuperação desse investimento. Às vezes está caindo, está fazendo tudo certo, está trazendo lead, está tendo conversão nas bases, está fazendo higienização, só que está caindo na mão errada na hora de converter. Então, por isso que tem que ter as Brunas aí espalhadas nas equipes, ou os Alexas que dizem o seguinte, não, eu vou pegar para fazer. Que nem uma operação aqui que não estava funcionando tão bem, que era a questão do disparo. A questão do disparo eu não estava muito afim de pegar, é um trabalhão, tem horário para cumprir, tem que cortar a base, tem que fazer um trabalho realmente bastante braçal e bastante de organização. Cara, só que eu tive que pegar para fazer acontecer. Faz 45 dias que a gente está fazendo, claro, sempre tem uma coisinha ou outra, a gente não faz tudo certo, porque é muito processo, a gente faz um milhão de coisas ao mesmo tempo, só que o que importa? Qual é o meu termômetro? É cliente renovando toda semana. Toda semana o cara vai lá, termina o disparo dele, ele vai lá e renova. O que isso significa para mim? Opa, o meu trabalho está sendo bem executado. Então, é mais ou menos nessa linha aí, gente, que a gente tem que ir. Não está funcionando o API na tua operação? Vou te desafiar. Pega tu o negócio desde o começo e bota tu para rodar. Eu tenho certeza que tem tudo para dar certo a tua operação, a tua estrutura, tá? O Everton com certeza não largou de cara pro pessoal dele lá em fevereiro, foi ele que fez o disparo, foi ele que colocou a mão, foi ele que viu como é que estava a conversão e foi ele que fez a coisa acontecer. Quando deu certo, beleza, agora sim, Bruna, fulano, Cicrano, Beltrano, vamos lá, João Gomes, acho que é João, enfim, vamos colocar para rodar. Então, gente, eu acho que é por aí, ok? Agora, Everton, eu quero te agradecer pela troca com a gente aqui. Pessoal que está aqui, fique conosco. Nós estamos indo para a terceira parte da nossa sessão. A primeira parte, quem não viu, eu abri praticamente tudo o que eu estou fazendo. Por que a minha operação está 45 dias sem ter, na verdade, não é ter nenhum banimento. De, acho que umas 60 contas de WhatsApp, eu tive uma conta banida e eu estou com mais ou menos umas 5 ou 6 restritas. Todas as demais, todas as 40 e poucas estão disparando mensagem todo santo dia para nichos black, como é o correspondente bancário. Tem um outro nicho ali, pizzaria e eletrônico, mas a maioria é correspondente bancário. Então, isso quer dizer o quê? A API está de volta e está de volta com força. Te prepara que não é eleição nenhuma que vai acabar com o nosso trabalho, beleza? Falando nisso, eu queria só... Eu não vou lembrar a informação que a Bruna trouxe para mim, mas foi a respeito dessa questão, Bruna, tá aí? Sim. A respeito da questão do WhatsApp da Meta. Foi lá no Senado e tal, que eles não vão, digamos, impulsionar as campanhas. Né? Os candidatos eles podem postar nos seus perfis e tudo mais, pode ter o engajamento das pessoas ali do partido, mas não o Instagram, o algoritmo não vai indicar e não vai distribuir aquela informação, entende? Uau! Então eu acredito porque eu acreditei que, bom, quando ficar mais perto das eleições, vai cair mais. Eu acreditei, né? Mas depois que eu vi essa notícia, realmente faz muito sentido, né? Que tá bem estável até o normal também, né? Tá bem estável, não teve nenhum banimento até o momento. Então, eu acredito que isso reforçou a segurança pra gente. Muito bom. Sendo bem sincero, eu também esperava pelo pior, mas por incrível que pareça, tá melhor. Como eu falei, eu não estou aqui falando de 3 dias de disparo. Cara, 3 dias não é corte, tá? Eu estou falando de um disparo de 45 dias estável, certo? Então, assim, se fizer uma quantidade aceitável, 100 mensagenzinhas por número, gente, se quer... Ah, William, mas para mim é muito pouco, eu preciso fazer 1000 disparos por dia. Simples, meu querido, compra 10 números de API oficial, ponto, tá resolvido o teu problema. Então, mas quem não precisa de tanto lead assim, até porque o Everton falou ali na campanha dele que ele fez hoje 700 e um pouco mais do que 700 disparos para 200 retornos, veja bem, 700 disparos para 200 retornos, se você acha que 700 para 200 retornos é bom para você, vai na linha do Everton, em torno de 700 disparos. Ah, William, eu acho muito. Então, 350 disparos vai dar mais ou menos uns 100 retornos. É mais ou menos nessa linha aí o pensamento, tá? Então, para você que de repente ainda não tem API oficial e quer saber como é que funciona, ou para disparar terceirizado com a gente, ou para fazer a sua estrutura e fazer disparo, me chama aí no WhatsApp, eu vou deixar o meu WhatsApp para você me chamar ali, porque assim, realmente, gente, o Everton é um bom termômetro para a gente, por isso que o Vini teve a ideia de chamá-lo, certo? E a gente aqui também, dificilmente, nós nunca viemos aqui
falar algo que a gente não está fazendo já. Nós estamos fazendo há 45 dias de disparos pela API oficial, com a API padrão, não mais com a coexistente. Nós estamos com um banimento apenas e mais ou menos umas 5 ou 6 contas restritas, as outras 40 e poucas todas de pé e fazendo para, inclusive, nichos que vocês já conhecem, nicho Black, que é o correspondente bancário, tá bom? Agora com vocês, no último bloco, o Vini vai trazer as novidades aí, uma novidade que a gente viu no DataCraze, Vini? Ou no GrowHub? No DataCraze? No DataCraze. Então, quem tem o DataCraze, fica com a gente aqui, porque o Vini tem alguma coisa nova que a gente descobriu até, e que pode fazer a diferença na tua operação, tá bom? Estarei por aqui ainda, mas quem me quiser me chamar no WhatsApp, estou por lá também, tá bom? Boa tarde a todos, tudo bem? Estarei compartilhando a minha tela aqui com vocês para apresentar o negócio do DataCraze. Há uns tempos atrás eu tinha apresentado o bloco de atendimento, né, nas automações, aquele bloco de transferência, de atendimentos e tudo mais. Deixa eu ver só meu funil de vendas aqui. Que era simples, chegava numa parte em que ele simplesmente entregava os leads para cada um dos atendentes. Você tinha 5, 6, 7 atendentes, ele ia lá e entregava os atendentes para todos eles. Nesse caso aqui, eu tinha feito apenas com 2, né? Bom, o que aconteceu? O padrão, né, o modelo continua o mesmo, porém o DataCraze ele foi lá e atualizou essa parte de transferência. Antes, quando você transferia o lead a um atendente, ele recebia todas as informações do lead, as conversas e tudo mais. Hoje não, hoje ele vai apenas transferir o atendente ao lead. Vai ficar ali o lead marcado com o atendente, porém ele não vai transferir. Eu tinha conversado ali com os técnicos, eles falaram que foi uma atualização um pouco mais recente que eles fizeram, que agora tem a transferência de conversa do lead também, transferir atendente da conversa. Ou seja, além do lead pode ter um atendente relacionado a ele, porém a conversa com esse lead pode ter um outro atendente. Eu, sendo bem sincero, não entendi o porquê dessa atualização, perguntei ainda o porquê da atualização, porque antes estava funcionando muito bem, só que falaram que foi pedido de alguns clientes e tudo mais. Enfim, hoje para transferir a conversa do lead tem que ser transferir o atendente da conversa. Isso quebrou vários fluxos nossos de atendimento. Creio que o teu também, né, Everton? Sim. Enfim, e hoje eles falaram, não, é que a gente tem agora o transferir atendente da conversa. Eu falei, pô, por que tem um transferir atendente ao lead e uma conversa? Daí falaram, que o cliente tal pediu e não sei o que, não sei o que, enfim. Daí hoje, para eu conseguir transferir uma conversa para um lead, eu tenho que colocar ED aqui. Tanto agora transferir o atendente ao lead, para ele ser o responsável por esse lead, tanto agora para conversa, ou seja, é tipo uma confirmação de 2 etapas, sabe? Para ele ter tanto o lead cadastrado a ele, tanto a conversa. Testei hoje, inclusive, fiz isso hoje e realmente está funcionando agora desse jeito. Outro jeito que funcionava direitinho antes, não funciona mais, agora é só assim. Mas com esse fluxo aqui, tanto de transferir o atendente ao lead, tanto a conversa, ele continua funcionando normalmente. Alguém levantou a mão, pode falar. Levantei sem querer. Ah, tá, tranquilo. Mas ainda bem que teve uma solução, porque antes estava só transferindo, tinha que transferir manualmente aqui. Sim. Outra coisa que eu tinha feito também, deixa eu ver aqui, a gente tinha feito os disparos antes da gente conseguir essa transferência, né? Daí quando falaram, não, que tem que transferir assim, o que eu fiz? Eu fui lá, criei uma automação só para transferência, tipo, ela é literalmente uma automação só para transferir, peguei os impulsos e comecei a fazer de forma manual. Tipo, eu tenho esse impulso aqui, por exemplo. Cadê? Aqui, ó, esse impulso aqui. Ele tinha sido feito sem aquela transferência. Eu fui lá, eu dupliquei os concluídos dele e troquei a automação para aquele que é a transferência, sabe? Reajuste. É essa aqui. Daí ele começou a transferir igualzinho ali, direitinho daí. Daí essa automação, ele só é uma ação, né? Não é um envio de mensagem nem nada. Eu consegui fazer a transferência assim, manual para os leads. Daí, inclusive, isso foi para um cliente nosso. Se eu pegar aqui o atendente dele hoje, cadê? Aqui, ó, ele vai estar conseguindo conversar com eles normal agora. Então, caso não funcione de forma na automação, dá para fazer de forma manual ali pelo impulso, mas com o transferir, o atendente agora está funcionando normal.
Então, sugiro que tu testa aí, ô, Everton. Acho que tu é o nosso único usuário de DataCrazy na chamada hoje. Vou testar. Mas testa aí daí. Não, já vou ajustar aqui já. Uhum. E Inclusive, teve. Tô um pouco fora da sessão, mas deu uma normalizada ou tá segue do mesmo jeito? sobre o quê? O Facebook. Cara, o Facebook, inclusive, eu vou deixar aqui para vocês já também o site que eu uso, tá? Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. O site que eu uso é o downdetector.com.br. Ele é um site de instabilidades gerais, né, de vários sistemas, porém eu uso eles para os principais que eu uso, que são o WhatsApp ou o Facebook. Mas, por exemplo, aqui ele tem tudo. Ó, por exemplo, tem status Mercado Livre, Caixa, Google Drive. Você que trabalha com app de banco, talvez, você pode consultar por aqui. Por exemplo, a Caixa está instável. O WhatsApp está estável hoje, né? Não tem muitas pendências. Teve pela parte da manhã bem cedo, está aumentando um pouco, então talvez venha a instabilizar o WhatsApp, né? Talvez tenha uma queda. E um pouco mais para baixo aqui, cadê? Acho que eu passei. Aqui, ó, Facebook. Tá amarelo, inclusive, o Facebook, ó. Então, sempre cuidando pelo aqui, o Down Detector. E também, caso você queira ver, aqui embaixo também vai ter comentários de pessoas que usam. Por exemplo, esse cara aqui reclamando da API coexistente. Enfim, tem aqui o Down Detector daí. Vou deixar o link ali no grupo. Mas aqui em tempo real, daí são pessoas reais relatando, não é uma IA fazendo coisa, não, são pessoas reais relatando estabilidade ou instabilidade em vários sistemas, inclusive, tem os bancos aqui, da Caixa, do Bradesco, Itaú. Everton, tu que é Corban, isso aqui te serviria também? Não sei se tu trabalha com esses principais bancos aqui. Trabalho com alguns deles. Fechou, daria para usar, por exemplo, para quem trabalha com Santander, e Santander tá instável aí, ó, dá uma cuidado. Enfim, eu tenho conta lá. Fechou. Então, eu vou deixar esse site aqui para vocês ali no grupo. E também, todo dia de manhã, eu pego e vejo isso aqui. Eu tô sempre cuidando, né? De 1 em 1 hora eu venho e cuido. Eu não tinha olhado antes por causa da sessão, mas, por exemplo, o Facebook acabou de voltar a ficar instável. Ele tinha estabilizado, tanto que ele estava abaixo aqui, e voltou a crescer. Ou seja, que ele relata tudo em tempo real, tem relatos de pessoas também. Tem vários serviços aqui, são vários países, enfim. Aqui, então, não vai faltar informação para vocês. Então, caso vocês queiram saber onde eu detecto, é aqui mesmo, no Down Detector daí. Fechou? Beleza, então. Algo mais, pessoal? É isso. Perfeito, então. Vou estar encerrando a gravação agora. Agradeço a todos que participaram aí da sessão.